Olá, internauta, nós estamos recebendo aqui no site Repórter MT o diretor executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Mato Grosso, Nelson Soares. Vai falar sobre o preço do combustível, sobre a qualidade do combustível que você coloca no seu carro. É assunto do seu interesse, então fique com a gente. O Nelson estava tirando algumas dúvidas da gente aqui fora do ar e a gente vai repassar essas perguntas, porque nunca se viu uma diferença de preço entre postos de combustíveis em Mato Grosso como se vê agora. Há postos vendendo o litro do etanol, por exemplo, a R$ 1,99, enquanto o outro vende a R$ 2,19, a R$ 2,27, a R$ 2,50. Por que está acontecendo tanta diferença de preço? É a lei de concorrência? É exatamente a lei da concorrência. Então você tem o amadurecimento do mercado ao longo do tempo, passando a ter uma precificação diferenciada em função da análise do comportamento de cada agente, seja ele uma distribuidora, seja ele um posto de gasolina. E aí você acaba tendo essas diferenças e aí fica a critério do consumidor escolher aí qual é a melhor opção para ele. Agora é muita diferença, né? Tem posto que vende 50 centavos o litro a mais que o outro. Por que dá tanta diferença nesse valor? Aí é uma questão do posto. Cada um faz a sua precificação. Nós, enquanto entidade, a gente analisa a precificação que é divulgada pela ANP, que ela faz a coleta de preços, e fazemos uma análise do comportamento macro. A individualidade, cada um é que faz a sua conta, é que se posiciona com o preço que acha que deve, e nós não temos a menor interferência. E também não vamos buscar as causas disso. Você estava falando que os postos bandeira branca, que a gente chama, eles podem comprar de qualquer distribuidora, né? E os que estão já catalogados, como BR, Shell, têm que comprar daquela específica. Quando essa distribuidora vende para esses postos, chamados bandeira branca, o valor pode ser menor do que o vendido para outra, para aquela que leva o nome da empresa? Não, geralmente, até por respeito ao contrato que existe, né, quando ela tem uma oferta de preço promocional, vamos dizer assim, ela coloca isso no mercado como um todo. Em alguns momentos chega a acontecer isso, mas em função de negociações comerciais individuais. Então você tem um outro tipo de contratação comercial com o posto, que é bandeirado, e nesse contrato prevê uma precificação já ajustada para a condição comercial que foi feita. Por exemplo, existe um modelo da distribuidora repassar para o posto recurso a fundo perdido. Olha, eu vou te dar tanto para você me dar um contrato, mas o meu preço vai ser esse. E se o posto aceitou essa condição, então pode acontecer de em alguns momentos a distribuidora está vendendo no mercado por um preço e ele tendo que pagar mais caro. Mas não é o habitual. O normal é, quando você tem a precificação, você tem que vender igual para todo mundo. No caso dos postos bandeira branca, ele precisa especificar na bomba de qual refinaria ele comprou, de qual empresa ele comprou, qual distribuidora ele comprou aquele produto. Exatamente. Quando você tem a identificação da distribuidora clara e ostensiva, lógico que naquele posto só vai ter produto daquela distribuidora. Quando você tem um posto bandeira branca, a cada carga que ele compra, ele pode comprar de uma distribuidora diferente. E aí ele é obrigado a informar na bomba, através de um adesivo, de um letreiro ali, de qual distribuidora é o produto que o consumidor está abastecendo naquele momento. Então ele comprou hoje da distribuidora A, ele vai ter que estar lá, o produto fornecido pela distribuidora A. Comprou amanhã da B, produto fornecido pela distribuidora B. Voltou a comprar da A, ele tem que ficar constantemente, toda vez que ele troca de distribuidora, ele tem que ir lá na bomba e informar o consumidor qual é a distribuidora que ele comprou por último. Não, só um período atrás, a gente acompanhava a diferença de preço muito pequena. Um posto vendendo, por exemplo, a R$ 1,89, o outro vendendo a R$ 1,87, né, a R$ 1,79. E agora não, a gente vê quase 50 centavos de diferença. Antes não ocorria essa livre concorrência como a gente vê hoje. Por que mudaram as coisas? Aí eu volto a te falar. O que a gente analisa é
Combustível é um produto extremamente sensível a preço, né? Como são outros produtos. Se você pegar uma marca de arroz que é consagrada no mercado, uma marca de palha de aço que é consagrada no mercado, se você pegar um detergente que é consagrado no mercado e você procurar nas diferentes lojas que vendem esses produtos, você vai ver que a diferença de preço é muito pequena, né? Agora, quando você vai procurar um chocolate especial, você pode ter aí então a diferença grande ou um produto que não seja de giro tão rápido. Combustível se comporta dessa forma. Você tem um giro muito rápido, o consumo, a necessidade do consumidor, ela é constante, né? Tanto que os postos abrem e vendem combustível todos os dias. E aí essa diferença de preço, ela é extremamente sensível para o consumidor. Lógico que você tem consumidores que delegam o preço para a terceira, quarta opção dele de abastecimento, de escolha de onde comprar. Ele vai ver a localização, se é perto da casa dele, se está na rota dele ou não está. Ele vai ver o atendimento que ele tem naquele posto e aí ele até se sujeita a pagar o preço que o posto está pagando. Mas na maioria dos casos a gente tem uma sensibilidade muito grande do consumidor em função do preço. O que está acontecendo agora são comportamentos que o mercado está criando. Então, de repente, o dono do posto resolve que eu vou conseguir vender com esse preço, ganhando essa margem, mas eu vou ter uma expectativa de aumentar meu volume, tá? Se esse volume não ocorrer, certamente ele vai ter que retornar o preço dele para um valor maior, porque ele vai quebrar. O outro lado pode ser o contrário. Não, eu vou manter o meu preço elevado, mas eu vou dar um atendimento diferenciado e aí eu acabo tendo então a rentabilidade que eu espero. Mas tudo isso é o consumidor que decide, o mercado que decide, essas regras são livres e cada um pratica o preço que acha que deve. O senhor até falou que a questão do preço é momento, é mercado, mas eu vou fazer uma pergunta aqui e com a sua experiência você pode nos orientar melhor. A gente foi surpreendido com uma queda no preço do etanol e um aumento no preço da gasolina, que todo mundo sabe. Até quando a gente deve ter aí esse valor mais baixo do etanol e até quando a gente vai conviver com um preço mais alto da gasolina? Bom, em relação à gasolina, hoje a precificação é feita pela Petróleo Brasileiro e que tem uma política nova. De um ano para cá ela mudou a política dela e intensificou essa política de julho para cá. Para você ter uma ideia, na gasolina e no óleo diesel nós já tivemos perto de 80 alterações de preço só de julho para cá. E tem uma alta acumulada aí na casa de 20% no preço desses dois produtos, gasolina e diesel. O porquê disso? Porque a Petróleo Brasileiro deixou de ter o preço manipulado pelo governo e passou a se comportar em função das leis de mercado. Então você tem variação cambial, interfere no preço do preço do petróleo. Variação na bolsa, nas duas bolsas, que é uma bolsa em Nova York, nos Estados Unidos, e uma bolsa na Inglaterra. Variou o preço por quê? Porque teve o início de guerra lá no Oriente Médio, o preço do petróleo subiu. Isso tudo interfere no preço e ele está sendo repassado agora para o consumidor de imediato, tanto para cima quanto para baixo. Então a gente tem efetivamente, ao longo desses últimos 3 meses, 4 meses, um aumento e aí você teve então um crescimento do preço da gasolina. Já no etanol, a gente está agora no período de safra, que iniciou a moagem e que geralmente em outros anos, né, a gente podia observar uma queda no preço, mas não tão acentuada como está ocorrendo agora. Mas por que está caindo tanto o preço? Porque 3 distribuidoras do mercado e com grande, que essas 3, para você ter uma ideia, essas 3 distribuidoras concentram hoje alguma coisa em torno de 70%, 75% da venda no Brasil. Essas 3 distribuidoras resolveram em Cuiabá, note bem que eu estou falando em Cuiabá, Baixada Cuiabana, praticar um preço promocional. E aí, esse preço promocional, além delas praticarem para as bandeiras delas, também estão praticando para os postos bandeira branca. E aí você viu, então, a grande maioria dos postos reduziu o preço.
Agora, você me perguntou até quando isso dura, não tenho a menor ideia. Então, o né? pessoal tem que ir abastecendo. Quem vai definir isso é o mercado, são essas distribuidoras. O que não pode é o consumidor, caso esses preços voltem aos patamares anteriores, entender que o dono do posto que é o vilão, que não é o dono do posto. Que é sempre, continua sendo o vilão, como ele faz, quem faz a interface com o consumidor, então desde o posto de petróleo lá, passando pelo refino, passando pelo transporte, pela distribuidora, quem entrega o produto é o dono do posto. E aí você acaba tendo a oportunidade do consumidor confrontar é só com ele. O consumidor não consegue falar com a distribuidora, ele fala com o dono do posto. E aí imagine então que o dono do posto que é o vilão, e não é. Ele está refletindo exatamente aquilo que a distribuidora está proporcionando para ele. Então, como agora eles estão comprando com um preço mais baixo, estão vendendo mais baixo. Mas se esse preço voltar a subir, e sempre a gente reforça, quem vai definir quando sobe, quando desce, quanto sobe, quanto desce, é o mercado. Correto. Como o consumidor pode saber que o álcool que ele está comprando mais barato é de qualidade? Olha, toda bomba de álcool ela é obrigada a ter do lado dela um equipamento que a gente chama de termodensímetro. Então ali ele vai ver que o álcool está pelo menos com a densidade dentro daquilo que é preconizado pela legislação. Também ele pode a qualquer tempo, e não só no etanol, ele pode pedir para a gasolina, para o diesel e para o etanol, que o posto realize os testes de verificação na frente dele, tá certo? Como também ele pode pedir para que o posto faça a aferição da bomba. Então o posto tem que ter, é obrigado a ter uma medida padrão, aferida pelo Inmetro, com o selo do ano, em que na hora e na frente do consumidor, o posto faz o teste, ele retira 20 litros da bomba e vai medir se de fato saíram os 20 litros ali. Mas como ninguém tem tempo de fazer isso, né? É uma correria danada, imagina que um posto esteja vendendo algum um produto com problema, né? Lógico que você que está ali abastecendo vai perceber que vários carros estão voltando ali para reclamar. Por quê? Eu não consigo vender um produto ruim só para o seu carro, né? Eu teria que ter um tanquinho lá, especial lá. Então, quando você tem problemas de desconformidade e que são acentuados, por exemplo, hoje já não acontece mais porque os tanques são envelopados. Mas no passado, quando chovia, essa época que a gente está agora, você tinha a possibilidade de entrar água. Quando entrava água dentro de um tanque de gasolina, você abastecia, mas era 10, 15 carros voltando ao mesmo tempo para reclamar, porque era imediato. A denúncia é imediata, né? Bom, então qual que é a orientação nossa? Procure abastecer sempre no mesmo posto. Sempre peça a nota fiscal e guarde essas notas fiscais. Se amanhã você tiver um problema no seu carro e porventura achar que é devido a algum problema no combustível, você tem como ir lá no dono do posto e mostrar para ele, olha, eu só abasteço aqui, o problema do meu carro foi esse e está relacionado à qualidade do combustível. Certamente o dono do posto vai atendê-lo e vai tratá-lo com todo cuidado para, se for de fato um problema do posto, vai ressarci-lo sem grandes dificuldades. O que acontece também é que muitas vezes você tem a culpa no produto do posto e o posto não tem como medir aquilo que ele estava te vendendo. Então, são testes que são feitos única e exclusivamente em laboratório. No início, quando nós começamos a adicionar no óleo diesel o subproduto lá, o biodiesel, que é produzido a partir de soja, a partir de gordura animal, a partir de mamona. Esse biodiesel, ele é um produto com características biológicas diferentes do óleo diesel. E a gente, para adicionar o biodiesel, a gente diminuiu a quantidade de enxofre de 1.800 partes por milhão para 10 partes por milhão, que é o que a gente chama de S10, que você vai lá abastecer. Esse S é S de enxofre e o 10 é que tem 10 partes por milhão. Então, cada milhão de partes daquele produto
tem só 10 que é enxofre. O enxofre, por si só, era um antibactericida. E o biodiesel, existe uma tolerância até um determinado padrão que ele pode ter água. Se você permanece com esse produto muito tempo estocado, essa água propicia a proliferação de agentes, né, bacterianos, que podem alterar o comportamento do óleo diesel, do S10, num carro de tecnologia super avançada, por exemplo. Então, isso vem sendo corrigido ao longo do tempo, a indústria de biodiesel melhorou muito, tanto que já aumentaram, a gente começou com 5%, hoje já estamos em 7%, devendo ir a 10% agora no ano de 2018. Mas esse é um problema que o dono do posto não consegue. Quando ele recebe o produto, ele não sabe quanto de biodiesel tem ali dentro. Mas o problema vem para ele, né? Aí o problema vem para ele. Então o posto também tem a orientação, ele não é obrigado. Nós orientamos que é a única forma dele se defender. De cada carga que ele recebe, ele recolhe 3 amostras testemunha. Ok. Tá? E a fiscalização? Bom, a fiscalização ela está um tanto quanto deficiente, principalmente em função dos cortes de contingenciais que houveram no orçamento da União, e isso acabou afetando a Agência Nacional do Petróleo, tanto na quantidade de fiscalização como na manutenção do programa de pesquisa da qualidade do produto, que era feito aqui no Mato Grosso através de um convênio com a Universidade Federal. Porém, pontualmente, a gente tem, quando solicitado, tem tido a ação da ANP. E o consumidor, a hora que sentir qualquer problema, que ele entender que está sendo ou lesado ou que ele está com algum problema no combustível, ele acionando os mecanismos que estão lá, todo posto é obrigado a ter o 0800 da ANP e toda nota fiscal é obrigada a ter o telefone do PROCON. A partir do momento que ele faz a denúncia, quase que sempre, logo em seguida, o posto passa por uma fiscalização e acaba tendo ali elucidado aquele problema, verificando se de fato existe alguma coisa ou não. Nelson, o sindicato tem uma espécie de lista negra dos postos que passam por fiscalização e são flagrados em situações irregulares? Quem tem essa lista só na ANP. Você vai encontrar os postos que foram fiscalizados e qual o item que foi encontrado naquele posto. Apesar de que, veja só, sempre é dada toda a ampla defesa para o posto, ele tem esse mecanismo da contraprova, que é o produto, e quando ele mostra que o produto que ele está vendendo é exatamente o mesmo que ele comprou, a transferência da responsabilidade vai toda para a distribuidora. Okay. Mato Grosso tem um dos combustíveis mais baratos do Brasil? Etanol. Hoje é o mais barato do Brasil, com certeza. Ao longo do tempo, o etanol ficou entre os 3 preços mais baratos aí nos últimos 3 anos, até o 5º. Nunca passamos do 5º preço mais barato. Até porque a gente produz com Deveria ser mais barato aqui? Olha, eu acredito que o mercado é quem vai determinar, mas o etanol ele tem um comportamento de commodity. É o mesmo que acontece com a soja, o que acontece com a gasolina, com o diesel, né? Então, você tem um parâmetro que talvez não seja definido aqui. Como a gente exporta muito e a nossa carga tributária no etanol é pequena, não é elevada, a gente consegue ter um preço bom já. Agora, se ele poderia ser menor ou não, eu não posso mercado que responde. Eu só digo que ele é. Já na gasolina e no diesel, aí a gente tem um componente frete, que esse encarece bastante. Você tem que sair com esse produto de Paulínia para chegar até aqui. Ele vem, boa parte dele, de trem até Rondonópolis e depois de caminhão. Diferentemente de Goiânia, por exemplo, que é abastecido por um oleoduto, onde o custo do frete é muito mais barato. Aí também tem a parte do impacto tributário, né? No óleo diesel, para você ter uma ideia, a nossa alíquota é de 17%, enquanto que no estado vizinho de Goiás é 15%. Em São Paulo, no Paraná, são 12% só. Isso cria uma distorção de preços com os estados vizinhos e a gente acaba, inclusive, perdendo volume para esses estados. Mas esse componente, o frete é o principal e o imposto é o principal motivo da gente ter o óleo diesel e a gasolina. Aí é o contrário, é entre um dos mais caros do país. Quero agradecer a sua presença aqui no Repórter LVT. Eu que agradeço a vocês e fico aqui à disposição naquilo que precisarem.
ok? E a você de casa, nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.